Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu só quero pedir para você dar like no vídeo, se inscrever caso você ainda não seja inscrito e compartilha com qualquer pessoa ou grupo que você acha que pode gostar do vídeo. O canal tá crescendo bastante ultimamente e eu tô muito feliz de ver que vocês gostam do que eu tô fazendo, e eu quero trazer cada vez mais gente pro canal para eu continuar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E se você quiser e puder dar uma ajuda extra, o meu Pix e os links do Apoia-se e do PayPal estão aí na tela, para você que quer se juntar à lista de apoiadores e dar aquela força extra pro canal. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Overlord, volume 2, capítulo 3. Outra batalha. Parte 1. O primeiro príncipe, Barbro Andrian Yeldrail Valself, estava furioso enquanto conduzia seus homens para o norte, deixando para trás o clamor de Erantel e as tropas que se preparavam para marchar até as planícies Katsi. Maldito, Marquês Raven, seu desgraçado! Barbro não conseguia conter suas palavras. Durante a perturbação demoníaca, seu irmão mais novo tinha pego emprestado os homens de Raven para patrulhar a cidade e manter a ordem, dando aos nobres a impressão de que ele estava disposto e era capaz de lutar pelo bem do reino. Como resultado, os nobres que originalmente apoiavam o príncipe Barbro estavam começando a ter dúvidas. Agora que o Marquês Raven tinha dado seu apoio ao segundo príncipe, alguns desses nobres também tinham ido para o lado de seu irmão. Não ter saído para as ruas durante o distúrbio demoníaco provou ser um erro fatal. Barbro não pisou na linha de frente e permaneceu no Palácio Real, pois não possuía nenhum soldado. Foi a coisa certa a se fazer. Que bem faria apenas um homem aparecendo na linha de frente. Ele simplesmente entraria no caminho dos outros. Além disso, os demônios também poderiam ter atacado o Palácio Real. Sem os homens do Marquês Raven, seu irmão mais novo também não teria sido capaz de manter a ordem. Barbro acreditava que tinha feito a escolha certa. No entanto, esses tolos não entendiam e foram enganados pelas aparências, e agora todos estavam dançando nas mãos do Marquês Raven. Será que nenhum deles percebeu as tramóias desse cara? Meu irmão só estava patrulhando. Nem ele, nem os homens dele lutaram contra qualquer demônio. Será que não viram isso? Se seu irmão mais novo tivesse lutado, ele certamente teria feito o papel de bobo. Quando se pensava sobre isso, podia-se dizer o quão inteligente fora o Marquês Raven. Havia também mais uma coisa que desagradava Barbro. Esse era o fato de que ele estava a caminho do insignificante e pequeno povoado do vilarejo Carne. Ele havia ficado para trás na luta pela sucessão. Foi por isso que Barbro precisava se destacar como primeiro príncipe durante a batalha contra o Império. Ele precisava recuperar a fama que seu irmão mais novo havia roubado, assim fazer todos saberem que ele era a melhor escolha para herdar o reino. Sendo assim, a batalha que viria seria de suma importância para ele, porém, ele recebeu ordens que o obrigaram a executar uma tarefa inútil como se fosse um lacaio. Que prestígio havia em investigar a ligação entre um vilarejo de fronteira e esse tal de Ainzongon? Naquele momento, um arrepio percorreu a espinha de Barbro. Será que isso foi feito para impedir que ele conseguisse qualquer coisa? Então nosso pai já deve ter decidido há muito tempo que entregaria o trono ao meu irmão. Por isso ele não queria deixar que eu fizesse qualquer coisa que me desse chances. É por isso que ele me despachou para esse povoado no meio do nada. A respiração de Barbro ficou caótica. Seu coração ardia de ódio pelo seu pai, que havia desprezado sua primogenitura e agora desejava dar o trono ao seu irmão mais novo por um ato ensaiado de coragem. Em meio à sua visão turva pela raiva, foi uma completa coincidência que ele conseguiu perceber que um cavalo se aproximava. Meu príncipe, o senhor está doente? Devo chamar um sacerdote? A voz estridentemente alta pareceu penetrar diretamente em seu cérebro, incutindo uma sensação de gastura nele. No entanto, ele prontamente a superou. Foi sorte sua que o ar frio do inverno estava ajudando a acalmá-lo e que a boa educação na casa real o tivesse treinado para manter as aparências. Apenas um tolo revelaria seus sentimentos interiores. Não, é apenas impressão sua. Simplesmente estava pensando em como lidar com a tarefa que o pai me deu. Enfim, Barão Cheneco visitou o aventureiro adamantina chamado Momon. O que ele disse? Ouça meu infortúnio, meu príncipe. Uma coisa profundamente perturbadora aconteceu. Momon não estava, não pude encontrá-lo. Bem, isso foi apenas má sorte. Afinal, ele é um aventureiro adamantina. Então por que você está tão magoado com isso? Você não marcou hora, então não há motivo de reclamar que não tenho encontrado. Não, não é por causa disso, meu príncipe. Foi a companheira de Momon que me desagradou, aquela mulher chamada Nabi. Nabi?
Ah, sim, a bela princesa. Bárbaro recordou da mulher de beleza arrebatadora que ele tinha visto na capital real, tão solene que podia comparar-se até com sua irmã mais nova. Bárbaro a desejava, mas ela era companheira de um aventureiro que seu pai favorecia, de modo que ele não podia fazer o que desejava fazer com ela caso ela fosse uma reles plebeia. E o que aquela beldade fez com você? Ela levantou a mão contra mim. Veja isso, meu príncipe. O barão Xeneco removeu sua luva, revelando uma grande contusão. O quê? Mesmo um aventureiro adamantina não pode cometer violência contra o nobre. Mas aquela nave de repente pegou a minha mão e me expulsou. Havia pouca informação para trabalhar e Bárbaro não queria perguntar mais nada. Isso porque ele continuava pensando que havia alguma razão oculta por trás disso. Meu príncipe, suplico-lhe que puna severamente aquela mulher sem educação por me machucar. Será que eu posso usar isso para conseguir o que eu quero dela? Bárbaro considerou se havia alguma maneira de ajudar o barão e ainda fazer de Nabe a sua propriedade, mas nenhuma ideia veio à sua mente. O barão era um completo idiota, até mesmo se sentiria em dívida com o príncipe se ele o ajudasse nisso. Ah, que sujeito inútil. Bem, acho que posso me fingir de amigo por enquanto, mas quando eu assumir o trono ele será o primeiro que vou descartar. Mas antes disso vou fazer bom uso dele. Bárbaro pensou, já planejando seus próximos passos, mas ao mesmo tempo ele estava um pouco deprimido pelo fato desse homem de rank tão baixo já possuir o seu próprio feudo e seus vassalos, com a habilidade de fazer guerra sem ter que depender de ninguém, enquanto ele, que era o primeiro príncipe, sequer tinha soldados juramentados. Quando o barão olhou para ele com os olhos cheios de antecipação, Bárbaro acenou em resposta. Quando eu me tornar rei, vou considerar isso. Obrigado, Vossa Alteza. Bárbaro não suportava ficar dando trela para esse bobo da corte que se curvava. Então ele fez uma pergunta a um dos cavaleiros do Marquês Bolop. Ele era um comandante das tropas de elite do Marquês. Ei, me responda uma coisa. E o que seria, Vossa Alteza? Na verdade, Bárbaro não tinha nada a perguntar, mas não podia dizer que ele simplesmente não queria mais falar com o barão e estava apenas procurando uma desculpa. Ele fez uma pausa para pensar por um momento e então fez uma pergunta adequada, ao que o ódio de agora a pouco retornou para sua mente. Foi ideia do Marquês Bulop enviar Bárbaro para esse vilarejo pobre. Nesse caso, será que o conde me traiu? Ele mudou pro lado do meu irmão? Ele queria negar essa possibilidade. Bárbaro estava casado com a filha do Marquês e, até onde sabia, ele tinha sido um bom genro durante todo esse tempo. Assim que Bárbaro assumisse o trono, ele se tornaria o líder dos 6 grandes nobres. Escolher apoiar o seu irmão mais novo a essa altura do campeonato só levaria a conflitos com o Marquês Raven, mas que outro motivo poderia haver para isso? Se isso for verdade, então o fato de eu ter sido enviado para esse vilarejo miserável é para dizer a todos os outros nobres que eu não posso contribuir com a guerra? Bárbaro pensou. O que há de errado, Vossa Alteza? Precisa de um descanso? Calha sua boca. Independentemente do quanto ele tentasse suprimir, ele não conseguia impedir o estresse latente que o envolvia. Ele viu que o cavaleiro ficou surpreso, mas ainda assim não conseguiu se conter. Quando a intenção assassina vazou por entre seus dentes, Bárbaro ordenou. Eu ordeno que você conclua rapidamente a questão no vilarejo Carne e se prepare para prosseguir para as planícies Katsi. Quando chegarmos ao vilarejo Carne, concluiremos prontamente o nosso objetivo e partiremos. Acho que seremos capazes de alcançar Erantel até o anoitecer. Depois disso, vamos descansar pela noite e depois imediatamente vamos para as planícies Katsi ao raiar do dia. O cavaleiro franziu a testa diante dessas palavras. Com todo respeito, Vossa Alteza, sinto que é muito difícil. Por favor, dê uma olhada ao seu redor. Nossa formação abarca 3.500 homens do Marquês e 1.500 homens dos vários nobres que deram apoio ao senhor. Para completar rapidamente nossa missão, nós até reduzimos a composição de tropas de abastecimento, substituindo-as por 50 carroças de carga. Eu sei disso. E qual o problema? Nossa formação tem 4.500 homens de infantaria e 500 de cavalaria. Mesmo que completemos nossos negócios no vilarejo Carne em apenas 1 hora, retornar a Erantel até o anoitecer será bem complicado. Precisaríamos correr além da conta. É por isso que eu perguntei, e vou perguntar de novo. Qual o problema com isso? Se não houver nenhum, por que não podemos fazer isso? Meu príncipe, a infantaria pode acabar esgotada ao ponto de entrar em colapso. Acho que você não está entendendo direito. Até onde sei, não vale a pena ir em um vilarejo pífio como aquele. O que precisamos fazer é seguir para as planícies Katsi e derrotar o Império. Você não é um dos homens do Marquês? Nesse caso, deixe-me lhe perguntar uma coisa. Será que a batalha vai ser tão fácil assim ao
ponto de que o reino pode se dar ao luxo de ter 5.000 homens à toa no campo? O que você acha disso? A boca do cavaleiro se apertou em uma linha reta. Coloque suas prioridades em ordem. Os homens estão cansados, então chicoteios para fazê-los correr. Afinal, vocês estavam todos reunidos aqui para lutar nas planícies Katsi, não? Bárbaro disse isso e então pensou. E para me ajudarem a construir minha reputação. O cavaleiro então inclinou a cabeça em reconhecimento. É como diz Vossa Alteza, eu compreendo. Você deveria ter respondido assim desde o começo. Vá planejar quando poderemos chegar a Erantel e quando poderemos nos estabelecer. Cuide dos detalhes. Sim, discutirei o assunto o quanto antes e trarei a resposta que procura, Vossa Alteza. No momento em que o cavaleiro esporou seu cavalo em direção a seus camaradas, Bárbaro já o havia tirado da cabeça. Será que meu pai me odeia? Ou será que ficou caduco e não consegue mais pensar direito? Então é por isso que ele quer dar ao trono ao meu irmão mais novo. É apropriado que o irmão mais velho seja o herdeiro. Caso contrário, isso não ofenderia os nobres? Ele jurou se recuperar dos terríveis problemas em que estava e fazer com que se arrependessem de dar a ele 5.000 homens para comandar. Foi essa determinação que impulsionou Bárbaro adiante. Barão, Sim, milord. não me desaponte. O barão respondeu com uma voz estridente, mas a resposta entrou em um ouvido de Bárbaro e saiu pelo outro. Maldito seja Zanak. Guarde o seu narcisismo para a capital real. Mesmo eles sendo relacionados por sangue, eles também eram adversários na corrida pela sucessão do trono, e portanto ele precisava ser tirado do caminho. Bárbaro não queria matar seu irmão, mas se ele ficasse no caminho, ele não se importaria de dar a ordem para alguém fazê-lo. Quando eu subir ao trono, o que devo fazer com ele? Será que devo matá-lo para aqueles nobres idiotas não poderem se reunir em rebelião? Ou será que isso seria um desperdício? Se ele fosse uma mulher, teria muitos usos. Minha irmã pode ser estúpida, mas até que é bem bonitinha. Eu vou vendê-la para quem oferecer o maior lance. Vai ser problemático ter outro ramo familiar com sangue real, então o certo seria casá-la com a realeza de algum reino distante, embora ela possa até ser útil e servir como a base para o meu poder. Bem, eu poderia considerar isso. Enquanto imaginava o futuro ideal do reino Reistase guiado por suas mãos, Bárbaro estreitou os olhos distraidamente. Ele se viu sentado no trono, com os nobres em massa se curvando respeitosamente para ele, enquanto seus vassalos corriam para cumprir as ordens que ele dava. Isso não seria maravilhoso? Ele sorriu singelamente e então rapidamente disfarçou seu sorriso. Será que assim que eles prontamente terminassem sua missão no vilarejo Carne, eles conseguiriam viajar rapidamente para as planícies Katsi? Bárbaro achava que isso determinaria se seu sonho se tornaria realidade ou permaneceria uma fantasia. Assumindo que os soldados se forcem a marchar, o mais importante seria se conseguiremos ou não chegar a tempo para a batalha. Ou será que seria melhor observar silenciosamente a batalha e agir como emboscadores? Ele achava que era um plano inteligente, mas não estava confiante de que poderia usar habilmente suas tropas para atacar o inimigo no flanco ou na retaguarda enquanto eles não o percebessem. Ele queria muito deixar os cavaleiros lidarem com isso, mas essa batalha era uma chance dele finalmente demonstrar sua dignidade para ter o trono, então deixar os outros organizarem as coisas não seria uma boa ideia. O que ele deveria fazer para obter os resultados mais impressionantes e garantir o trono para si? Enquanto Bárbaro pensava, uma ideia de repente surgiu. Será que eu poderia usar o povo do vilarejo Carne para negociar com Aizongon? Foi como se um raio de luz ofuscante tivesse caído dos céus para iluminar suas ideias. Verdadeiramente, essa seria uma jogada magistral. Seja qual for a razão que Aizongon teve para salvar o vilarejo Carne, a existência do mesmo deveria ser uma garantia de negociação. Se esse Aizongon, de quem ninguém jamais tinha ouvido falar antes, desistisse da guerra, o Império Baharut perderia sua justificativa e provavelmente retiraria suas tropas para evitar serem rotulados como invasores. E se descobrissem que foram as ações de Bárbaro que fizeram o Império se retirar, bem, nesse caso... Isso seria uma coisa incrível, não? O pai não seria mais capaz de não me levar a sério e minha ascensão seria garantida. Bárbaro pensou e então falou em voz alta. Sim, é isso. Excelente. Se Aizongon tivesse ajudado o vilarejo simplesmente por acaso enquanto estava passando por ali, então ele provavelmente não retiraria suas forças da batalha. Mas nesse caso, tudo que ele teria que fazer seria recrutar o povo do vilarejo Carne para o exército real, forçando eles a lutar contra o Império e contra o próprio Aizongon. Pessoas de todo o país estavam sendo mobilizadas para isso. Os aldeões do vilarejo Carne não teriam o direito de recusar. Aparentemente, o rei tinha
isentar os moradores do vilarejo Carne das obrigações do reino, mas isso foi antes da situação mudar. Cabia ao comandante, Bárbaro nesse caso, lidar com o que surgisse. Se Ain Zongon fosse culpado por matar os fazendeiros do vilarejo Carne, então isso também poderia ser usado como propaganda. Eles poderiam pintá-lo como um vilão medíocre. Uma propaganda desse tipo provavelmente seria eficaz contra os seus apoiadores, incluindo o Império. Bárbaro estremeceu de alegria com a pura perfeição desse plano. Para ser honesto, ele se achava o mais burro entre seus irmãos, mas isso agora era difícil de dizer. O fato de que tal sabedoria estava hibernando em sua mente até emocionou o próprio Bárbaro, e ele foi em frente, confiante em seu plano.